Caros irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Toda semana nós gravamos a lição da Escola Bíblica Dominical, que será estudada no próximo domingo. E nós estamos estudando neste último trimestre do ano de 2022, lições bíblicas baseadas no livro do profeta Ezequiel. E nós hoje vamos estudar a lição de número 12, a lição que será estudada nas nossas congregações no dia 18 de dezembro de 2022. O programa EBD em Síntese vai ao ar pela Rádio Libertadora FM 96.3, pela TV AD e também pelo YouTube, por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. A lição de hoje, a lição de número 12, tem como título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. O texto áureo da nossa lição se encontra em João, no capítulo 7, versículo 38, que diz assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E a verdade prática afirma o seguinte: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. A nossa lição de hoje ela está baseada no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, versículos de 1 a 12. Então, capítulo 47, versículo de 1 a 12, é o texto bíblico base da nossa lição de hoje. Nós vamos, nos 3 tópicos da nossa lição. No primeiro tópico, expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel. No segundo tópico, vamos apontar a implicação pneumatológica da profecia. E no terceiro tópico, vamos descrever o contexto geológico do Mar Morto. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família, como também a Escola Bíblica Dominical da sua congregação, onde você é professor ou aluno da nossa EBD. Muito bem, meus irmãos, na introdução da nossa lição, o comentarista diz que essa primeira parte do capítulo 47, os versículos de 1 a 12, é a continuação da visão do templo de Ezequiel, que começou lá no capítulo 40. É bom sempre a gente entender que o capítulo 40 até o capítulo 48 é uma unidade literária. E nesse capítulo 47, esses 12 primeiros versículos podem ser subdivididos em 2 partes. Nos 6 primeiros versículos se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo. E à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis, do Vale do Mar Morto, elas seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. E a segunda parte, que está nos versículos 7 a 12 do capítulo 47 de Ezequiel, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. Então, a lição de hoje, ela foca tanto no aspecto escatológico da visão, como também mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Mar Morto. Bom, em relação ao primeiro tópico da nossa lição, sobre o aspecto escatológico, é importante a gente entender, a Bíblia fala sobre vários rios, por exemplo, inclusive lá no capítulo 2, versículo 10, tem alguns versículos interessantes aqui na nossa leitura bíblica diária da nossa lição, porque logo lá no princípio, em Gênesis capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz que no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois dividia em 4.
Já no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2, também fala de um rio. Diz a palavra, Apocalipse 22 e 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então nós observamos que lá no Éden, no início, no princípio, em Gênesis 2 e 10, tinha um rio, e aqui na Nova Jerusalém, no mundo vindouro, Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 2, fala do rio da água da vida, um rio que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Então, aqui em Apocalipse, no mundo vindouro, esse rio é lá na Nova Jerusalém. Esse rio, ele flui, ele fluirá do trono de Deus e do Cordeiro lá na Nova Jerusalém. Porém, a Bíblia fala de um outro rio, de também num contexto escatológico, que nem é o rio do Jardim do Éden, porque o Éden foi lá no princípio, e nem é o rio que flui do trono de Deus da Nova Jerusalém, lá de Apocalipse 22. A Bíblia fala de um rio que flui do templo de Deus, que é o templo que será construído no milênio. Então Joel, no capítulo 3, versículo 18, ele já fala desse rio, dizendo: naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Então Joel 3,18 já falava ali de uma fonte de águas que ia fluir do templo do Senhor e ia irrigar o vale das acácias. Nós também vemos que o profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 35, ele diz: e estes dirão, esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então ele está falando da restauração de Israel. E em Zacarias, no capítulo 14, versículos 8 e 9, diz assim: naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isto acontecerá tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Então, nessa profecia aqui de Zacarias, capítulo 14, versículos 8 e 9, é bem mais detalhada a existência deste rio, destas águas correntes que fluirão de Jerusalém, metade para o leste, em direção ao Mar Morto, e metade para o oeste, em direção ao Mar Mediterrâneo. E nesse período o Senhor será rei em toda a terra. Obviamente que isso está falando do período do milênio. Então, o tópico 1 da nossa lição, que fala sobre o aspecto escatológico, nós entendemos que esse rio que flui do templo de Deus, flui do templo do milênio. A visão nessa passagem de Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 12, ela é futurista e literal. E as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. Inclusive, aqui em Ezequiel 43 e 10, fala que essa casa de onde flui o templo, flui a água, essa casa está se referindo ao templo. Em Ezequiel capítulo 43, versículo 10, na NVI, diz: filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que fiquem envergonhados dos seus pecados, que eles analisem o modelo. Então, inclusive, em toda essa
referência aqui, capítulos 40, 41, 42, 43 de Ezequiel, fala da descrição do templo, medidas do templo, toda uma planta baixa do templo. Então, os detalhes desse contexto, como dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Então, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, como alguns acreditam, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. Então, esse templo é literal e ele vai acontecer no período do milênio. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Vamos fazer uma breve pausa, rapidinho a gente volta para continuar. Fique conosco. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Estamos estudando hoje a lição de número 12 do nosso trimestre, lição que tem como título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Então, nós estávamos falando no bloco anterior que esta visão do templo de Ezequiel é uma visão que se refere a um período escatológico, ao período do milênio. Então, é uma visão futurista e literal. No milênio vai ser erguido um templo com aquelas características descritas por Ezequiel, e nesse período vai sair uma fonte de águas, um rio que vai fluir do templo em direção ao Mar Morto e vai regar e vai produzir vida em todo o seu trajeto, em toda a sua trajetória até chegar ao Mar Morto. Outra coisa importante, o tópico 2 da nossa lição, sobre a implicação pneumatológica. Eu quero aqui chamar muita atenção de vocês sobre a aplicação desta lição. Inclusive, você que é professor, professora da escola dominical, é importante que você explore bastante esse tópico 2 da nossa lição sobre a implicação pneumatológica da profecia. Eu vou primeiro aqui ler capítulo 47, versículos 3 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 47, versículos 3 a 6. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele me deu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. E ele me perguntou: Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Qual o propósito disso? Pergunta o nosso comentarista. Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos os milagres. Então, aquele ribeiro saía do templo, lá do umbral do templo, na verdade, debaixo da porta de entrada do templo. Inclusive, a tradução NVT, ela traduz debaixo da porta de entrada do templo. Essa água saía de lá, então era um rio raso que ia se aprofundando, ia enlarguecendo as margens, ia ganhando volume de água. Então, segundo o nosso comentarista, essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas, e é justamente a implicação pneumatológica. Essa palavra pneumatológica vem de pneumatologia, que é a parte da teologia que estuda
a doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo. Então, a água sempre foi um símbolo do Espírito Santo. Existem vários símbolos do Espírito Santo na Bíblia e um deles é a água. Então, a imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente, né, imerso no Espírito. Né? Então, a água é um dos símbolos do Espírito. Inclusive, Ezequiel foi usado por Deus para profetizar a respeito de um derramamento abundante do Espírito Santo. Lembre-se que Joel, ele profetizou a respeito do derramamento do Espírito na sua dimensão carismática, capacitadora, Joel 2, 28 a 29. Já Ezequiel, ele profetizou a respeito do derramamento do Espírito para atuar na dimensão soteriológica, regeneradora, santificadora e auxiliadora do Espírito. Então, veja bem, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 a 27, diz assim a palavra de Deus. Inclusive, esse capítulo 36 de Ezequiel é em todo um contexto da restauração de Israel. Então, ele diz assim: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Observe que Deus usa Ezequiel para dizer: aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Então ele está falando dessa água que agir no crente, santificando, transformando, regenerando. E aí ele diz, no versículo 27, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Então, o próprio Ezequiel, ele usa a água como um símbolo do Espírito Santo que seria dado, que seria enviado para atuar nessa dimensão transformadora, regeneradora e santificadora do Espírito. Ezequiel 39, 29, ele torna a falar sobre esta ação do Espírito, dizendo: não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a nação de Israel, palavra do soberano Senhor. Então, derramarei o Espírito. Essa palavra derramar o Espírito está muito em conexão com a água sendo um símbolo do Espírito Santo. Daí a implicação pneumatológica dessa passagem de Ezequiel. E o próprio Jesus, ele também falou sobre a água como um símbolo do Espírito. Ele comparou a ação do Espírito Santo regenerando, transformando, santificando o crente com a ação purificadora da água. João capítulo 7, versículos 37 a 39, Jesus disse assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, o próprio Jesus, ele também utilizou essa simbologia da água para se referir à ação do Espírito Santo. Então, Jesus disse que aquelas pessoas, quem cresce nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Jesus aqui está fazendo essa comparação, do mesmo jeito que fluía rios de água viva, rios de águas correntes, puras e correntes, lá do templo também de Ezequiel, também fluirão rios de água viva do interior do crente,
E diz o versículo 39, João interpreta isso dizendo: Jesus estava se referindo ao Espírito que mais tarde recebiam os que nele crescem. Então, esse rio de água viva que ia fluir do interior do crente, isso aí Jesus estava se referindo à ação do Espírito Santo que os crentes receberiam. Então, isso é muito interessante, é muito importante. Então, tanto Ezequiel, no capítulo 36, versículo 25 a 27, capítulo 39, versículo 29, como também João, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 a 39, ambos os escritores bíblicos fazem referência à ação do Espírito Santo comparada à ação de uma água. A água que purifica, a água que lava, o Espírito Santo também agindo na purificação do crente, na santificação do crente. E não somente Ezequiel e João falaram sobre isso, mas também o Isaías. O profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3, ele disse: Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Observe que Isaías disse: derramarei água na terra seca, derramarei meu espírito sobre a sua descendência. Então, Isaías também compara usa a água como um símbolo do Espírito Santo e compara essa ação do Espírito como a ação da água que purifica. Então, o Espírito Santo purifica, regenera e santifica. Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar o estudo da nossa lição no terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. Até já! A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese vai ao ar toda semana pela Rádio Libertadora FM 96.3, das 8 às 9 da manhã. Vai ao ar na TV AD e também no YouTube. Todo o sistema de comunicação transmite o programa EBD em Síntese. Sempre falamos para todos vocês que, por mais abençoado que seja este programa, nenhum programa substitui a aula presencial lá na nossa classe, na nossa congregação, estudando a palavra de Deus com os demais alunos. Nós estamos estudando hoje a lição de número 2, lição que tem como título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. A lição de hoje baseia-se nos primeiros 12 versículos do capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Então, esse texto que fala das águas sanadoras, que flui, que corre a partir do templo lá do milênio, e ela vai correndo em direção a leste, em direção ao Mar Morto, vai desaguar no Mar Morto, e essa água, por onde passa, ela vai levando vida, vai aumentando o seu volume, o rio vai aumentando o seu volume, vai aumentando a sua profundidade e vai levando vida, fertilizando a terra, as margens do seu percurso, e assim essa ação também é comparada, tem uma implicação pneumatológica. Essa ação é comparada à ação do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo, ele atua na igreja, ele atua na vida do crente, e a obra do Espírito Santo no Novo Testamento é uma obra multidimensional. O Espírito Santo, inicialmente, ele age na pessoa, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo, e quando a pessoa se converte a Cristo, ou seja, quando ela se arrepende dos seus pecados e aceita e crê em Jesus, então ela se converte a Cristo e, ato contínuo,
o Espírito Santo regenera essa pessoa. Ela se torna uma nova criatura. Ocorreu ali o milagre do novo nascimento. Então isso fala da dimensão regeneradora, soteriológica, da dimensão soteriológica da obra do Espírito Santo no crente. Mas a obra do Espírito não para por aí. O crente que tem o Espírito Santo, ele continuará sob a ação do Espírito Santo na sua vida. A Bíblia diz que aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará. Então o Espírito Santo, ele vai continuar agindo no crente. O crente é templo, casa e morada do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai agora nos ajudar no processo de santificação progressiva, nos ajudando a produzir o fruto do Espírito. É a dimensão auxiliadora. Ele vai nos ajudar no processo de santificação, vai nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo vai nos consolar. Um dos símbolos, um dos títulos do Espírito Santo é o Consolador. Então o Espírito Santo vai nos auxiliar, nos consolar, vai ser o nosso auxiliador, nosso ajudador. Então esta é a segunda dimensão da obra do Espírito operada no crente. E a terceira dimensão da obra do Espírito Santo é a dimensão carismática ou capacitadora, que é o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder do alto para o crente testemunhar de Cristo com mais eficiência. Então esse é o revestimento de poder pentecostal prometido por Joel, reafirmado por João Batista, reafirmado por Jesus, tanto antes da sua ressurreição, quanto depois da ressurreição, e cumprido por Cristo lá no dia de Pentecostes. Então esse batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder está falando da dimensão capacitadora e carismática da obra do Espírito Santo na vida do crente. O comentarista colocou aqui no tópico 2.3, fala aqui sobre essa questão de cheio do Espírito. É muito importante nós entendermos esta expressão de acordo com o que a Bíblia revela. Essa expressão cheio do Espírito, ela é utilizada 13 vezes pelo evangelista Lucas, no seu evangelho e no livro de Atos dos Apóstolos. Então, em Lucas fala sobre essa expressão cheio do Espírito para se referir à dimensão carismática da obra do Espírito Santo na vida do crente. Então, quando Lucas fala em Atos dos Apóstolos ou no evangelho de Lucas a respeito da pessoa cheia do Espírito, ele está se referindo a esse revestimento de poder sobrenatural, capacitando o crente para proferir um discurso profético, um discurso inspirado, para falar línguas estranhas, conferindo ao crente capacitação sobrenatural para ele fazer a obra de Deus com mais eficiência, inclusive para fazer milagres. Mas, quando Paulo fala a expressão cheio do Espírito, lá em Efésios 5,18, inclusive Paulo só usa essa expressão uma única vez, que é em Efésios 5,18, Paulo está se referindo à dimensão auxiliadora da obra do Espírito Santo, santificando o crente. Então, o contexto de Efésios 5,18 não fala nada de revestimento de poder pentecostal, porém fala da dimensão auxiliadora e santificadora da obra do Espírito. E para concluir o estudo da nossa lição de hoje, aqui no tópico 3, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. O capítulo 47, versículo 8 de Ezequiel diz: Então ele me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto, até o Vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Este Mar Morto, também chamado de Mar Salgado, Mar de Sal, Mar das Campinas, Mar da Arabá. Essa palavra Arabá, ela significa planície deserta. E essa região lá, perto do Mar Morto, que fica a leste, fica a sudeste, ali de Jerusalém, a sudeste da terra de Israel,
Então, toda essa região em volta do Mar Morto incluía também as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade, de modo que ali não nasce planta alguma. É uma região cujas terras têm alta concentração de sais. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores. Inclusive aqui, versículo 7 diz: ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras ou das águas sanadoras que corria a partir do templo lá do milênio. Então, isso é interessante. O Mar Morto é um mar que se localiza. Na verdade, não é um mar. O Mar Morto é um grande lago de água salgada. E este grande lago de água salgada, ele fica a 396 metros abaixo do nível do mar. É o local mais baixo da Terra, é a maior depressão da Terra, é lá no Mar Morto. O Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto. O Rio Jordão, ele deságua nesse grande lago de água salgada. E tem tanto sal nesse lago que não nasce planta alguma, não nasce peixe algum, peixe algum consegue sobreviver ali, porque a salinidade é muito alta. Enquanto no mar normal tem 3% de sais, no Mar Morto aí tem 30%, tem uma quantidade muito grande de sais. 10 vezes mais sais no Mar Morto do que no Mar Mediterrâneo, por exemplo. Então, nessa região, tanto nas redondezas de toda a região do Mar Morto, como no próprio interior desse grande lago de água salgada, não nasce planta alguma, algas e nem peixes ali para sobreviver. Mas as águas sanadoras que fluem do templo de Deus, ela vai trazer vida. Versículo 9 e 10 diz assim: por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto. Desde En-Gedi até En-Eglaim, as praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Então, essa é uma promessa de Deus de restaurar toda aquela região, trazendo vida para toda aquela planície ali do Mar Morto e para aquele lago. Então, durante todo o caminho deste rio que sai do templo lá de Jerusalém até o Mar Morto, durante toda a sua trajetória, aquelas águas daquele rio vão trazer vida sobre aquela planície, sobre aquelas terras às margens do rio e também trazer vida para dentro do Mar Morto. E o versículo 11 disse: mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Há muitas controvérsias a respeito da interpretação desse versículo 11, porque que em alguns locais ainda vai continuar a água salgada, mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como o sal para os sacrifícios, mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. O fato é que, mesmo não tendo vida, o Mar Morto tem uma riqueza de sais minerais importantes com várias utilizações no dia a dia do ser humano. Mas a profecia de Ezequiel, que acabamos de estudar, capítulo 47, versículos 1 a 12, é uma profecia que se refere ao tempo do milênio. Esse rio que vai fluir de debaixo da porta de entrada do templo, vai fluir em direção a leste até desaguar no Mar Morto, e por onde ele passar vai levando vida. E
importante e maravilhoso saber da implicação pneumatológica disso, porque o Espírito Santo também ele é derramado sobre nós, nos trazendo vida. Ele age na nossa vida na dimensão soteriológica, auxiliadora, santificadora e carismática ou capacitadora. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.